Olá, um cenário assustador. Com apenas um animal abatido, os traficantes faturam mais de 150 mil dólares, quase R$500 milhão. No mercado, o produto vale mais do que o ouro. Tudo por conta de uma crendice que a ciência já tentou desmentir inúmeras vezes, mas ainda ilude principalmente povos asiáticos. Estamos falando do chifre do rinoceronte, animal seriamente ameaçado de extinção. Milhões de pessoas ainda acreditam nos supostos poderes curativos do pó do chifre. Hoje vamos mostrar o trabalho das ONGs que tentam salvar os animais atacados pelos caçadores a serviço dos traficantes. Os voluntários estão na linha de frente de uma batalha que exige muita coragem. Por razões óbvias, não vamos mostrar as imagens feitas pelas ONGs. Elas mostram um grau de crueldade difícil de imaginar. Essa edição do Matéria de Capa está só começando, fique com a gente. Depois de serem dizimados na Ásia, onde só restam alguns remanescentes, agora eles são caçados impiedosamente na África. Os maiores consumidores do pó feito com o chifre do rinoceronte estão na China, Vietnã e Iêmen. O dinheiro que circula nesse comércio violento e ilegal é surpreendente. O valor de 1 quilo de ouro, $40 mil. O valor de 1 quilo de pó de chifre de rinoceronte, $53 mil. O valor de um único chifre, que pesa em geral 3 quilos, $159 mil. Apesar de todos os alertas da ciência de que não existe qualquer poder curativo nesse pó, a demanda permanece alta em países como a China e Vietnã, entre outros da Ásia, e também no Iêmen, no Oriente Médio. Muitos asiáticos se agarram na antiga lenda de que o produto cura qualquer doença, o que a medicina sempre desmentiu. Na verdade, o chifre é composto pela mesma substância contida nas unhas e cabelos humanos e está presente também no casco de inúmeros animais, a queratina. Para atender à intensa procura, caçadores pagos pelos traficantes invadem as savanas africanas em busca dos últimos rinocerontes. No princípio do século XX, eles somavam cerca de 500 mil na África e Ásia. Hoje não passam de 30 mil na África e de algumas centenas na Ásia, onde foram praticamente dizimados. Movidos pela cobiça e crueldade, eles atingem os animais com um único tiro. Em seguida, com o rinoceronte ainda vivo, retiram o chifre e o abandonam para a morte lenta. É aí que entra o trabalho de ONGs como a Save the Rhino ou Saving the Survivors. É uma tarefa cheia de riscos, que exige muita disposição e coragem. Mais da metade dos animais socorridos não sobrevive. O que se passa com o rinoceronte é um animal que existe há mais de 50 milhões de anos, que está prestes a entrar numa extinção rápida, num prazo de 10 a 20 anos, contados a partir de agora, se esses números de caça furtiva continuarem. A culpa é exclusivamente nossa, não é por causa de perda de habitats, não é por causa de caça, porque a carne dele vai ser utilizada para alimentação, apenas para ser retirado o chifre, e esse chifre é utilizado para finalidades aparentemente banais, para medicina, esse tipo de coisa. Então, assim, é um motivo tosco que está acabando com uma espécie que existe há mais de 50 milhões de anos na nossa geração. Eu falei, eis aí uma oportunidade para eu falar um pouco sobre nós mesmos, para eu entender qual que é o meu papel nesse mundo. Então eu resolvi conhecer os bastidores, os personagens envolvidos nessa história. É uma história de uma guerra ambiental com lados muito bem definidos. Os que protegem e os que desejam matar por algum benefício econômico. Entre os primeiros colocados na lista dos animais ameaçados de extinção, os rinocerontes sobrevivem nas savanas africanas e em menor número na Ásia. Da população estimada de 30 mil sobreviventes, a maior parte se encontra na África do Sul. Cerca de 18.500 do total de 21 mil da espécie rinoceronte branco e 1.800 da espécie rinoceronte negro. Outros 3.700 rinocerontes negros se espalham entre Moçambique, Zimbábue e Quênia.
Na Ásia, eles estão distribuídos assim: 3.500 da espécie rinoceronte indiano, apelidado de unicórnio por possuir apenas um chifre, entre a Índia e Nepal, cerca de 100 da espécie rinoceronte de Sumatra, na ilha de mesmo nome, e aproximadamente 60 da espécie rinoceronte de Java, na ilha de Java, ambas na Indonésia. Como a África do Sul reúne o maior número, é para lá que se concentra a atenção dos traficantes de presas e os caçadores. Naquele país, só na última década foram abatidos mais de 5.000 rinocerontes. Para piorar esse quadro, o governo sul-africano voltou a liberar recentemente as licenças para caçadores, a maioria dos Estados Unidos e Europa, que têm permissão para abater um número limitado de animais, mas não podem levar os chifres para fora do país. Essas licenças, obtidas através de processos altamente suspeitos, com pagamentos de propinas a funcionários públicos, são liberadas sob a alegação de que as taxas cobradas ajudam a manter as reservas e o aparato de segurança contra os traficantes. Agora vamos ver o trabalho de uma equipe de voluntários dedicados a tentar salvar os animais abatidos abandonados pelos caçadores. As imagens foram gravadas pelo Dr. William Foltz, veterinário que trabalha na reserva de Kariega, na África do Sul. Ao atender a um chamado de socorro, ele se depara com o quadro padrão. O animal ferido, que mal conseguia parar em pé, e sem a presa, que já havia sido arrancada. Com muito cuidado, o veterinário tenta se aproximar do animal. Apesar da gravidade do ferimento, o rinoceronte ainda procura se afastar e se colocar em posição de ataque. Para ele, trata-se de um homem como os outros que o feriram de forma tão cruel. Depois de um longo tempo, o Dr. Foltz consegue se aproximar e aplicar o anestésico. Em sua avaliação inicial, seria muito difícil para esse animal escapar com vida. A uma pequena distância dali, outro animal agonizava. Era uma fêmea que, a exemplo do primeiro, não parecia ter condições de sobreviver. Um exame mais detalhado, de perto, indicava que esse também não teria chance. Apesar disso, era preciso tentar. Primeiro a anestesia, depois o tratamento com anti-inflamatórios e outros medicamentos. 3 dias depois do primeiro encontro, quando eles pareciam mais calmos, o tratamento recomeça. A fêmea mostra sinais mais evidentes de recuperação. O primeiro animal também recebe a mesma atenção. Continua a luta para que eles sobrevivam. O tratamento se estende por vários dias. 3 semanas depois, o Dr. William Foltz faz um relato ao telefone sobre o estado de saúde dos pacientes. Ele diz que a situação do macho era mais grave por conta de um ferimento na perna. Ele recebeu 2 disparos dos caçadores. Aos poucos, eles recuperam o comportamento natural, que rejeita a presença humana. No 24º dia, a notícia que ninguém queria ouvir. O macho não resistiu aos ferimentos e morreu. O Dr. Foltz não se conforma por ter perdido a batalha. Ele conta que tinha se afeiçoado a Timber, o nome que dera ao macho. Ele pensa nos longos dias de trabalho de toda a equipe envolvida e diz que é difícil acreditar no que algumas pessoas fazem com esses animais. O único consolo é que Tandy, a fêmea, sobreviveu e logo se juntou a um novo grupo. Com a saúde praticamente recuperada, ela foi vista correndo pela savana. 10 meses depois, a pele do seu rosto já havia se recomposto. Para completar, uma outra notícia animadora. Tandy estava grávida. Desta vez, a natureza venceu. As atividades ilegais na área do meio ambiente, incluindo o tráfico de produtos de origem animal e a extração de madeira em áreas proibidas, figuram entre os crimes que movimentam mais dinheiro em todo o mundo. A quarta maior atividade criminosa, depois do tráfico de drogas, de armas e dos crimes via internet, o contrabando de produtos de origem animal e a extração ilegal de madeira movimentam perto de 20 bilhões de dólares ao ano. Cerca de 30 mil elefantes são mortos a cada ano na África para a retirada das presas de marfim. Milhares de rinocerontes também são abatidos para a extração do chifre.
Mais de 5.000 tigres e leopardos e outros felinos foram mortos na Ásia desde o ano 2000. 30% da madeira negociada em todo o mundo vem de desmatamento ilegal. O tráfico de presas e peles, além da madeira, destrói o meio ambiente e tira das comunidades locais seus meios de subsistência. A rota do crime é mais do que conhecida. Os elefantes são abatidos na África, as presas retiradas e levadas para a China, Tailândia e outros países da Ásia. Embora o trajeto não seja segredo para ninguém, pouco se faz para combater esse crime. Um par de presas de elefante vale mais de $1.000 para os traficantes. Ao chegarem a seu destino na China, Tailândia, Vietnã e outros países asiáticos, artesãos as transformam em peças que retratam figuras religiosas ou mitológicas. Então, aquelas mesmas presas acabam gerando dezenas ou centenas de milhares de dólares. É um mercado perverso que o governo da China, o único da região, promete combater. Tarefa difícil, uma vez que a maioria da população tem forte apego aos motivos religiosos e às superstições que alimentam a demanda. Calcula-se que existam hoje na África cerca de 400 mil elefantes, distribuídos por 37 países da região subsaariana, principalmente África do Sul, Moçambique, Quênia, Tanzânia e Uganda. Na Ásia, o número é bem menor, cerca de 50 mil, concentrados na Índia, Mianmar, Indonésia e Sri Lanka. A matança da espécie era maior até a metade do século passado, quando se utilizavam presas de elefantes para fabricar inúmeros produtos, como teclados de piano, enfeites domésticos e até bolas de bilhar. Foi então que o Japão, na década de 50, começou a produzir as mesmas peças com plástico, reduzindo drasticamente o mercado para o produto de origem animal. Em 2016, o governo do Quênia incinerou 105 toneladas de marfim apreendidas. O ato simbólico para o fim da caça ilegal dos elefantes aconteceu no Parque Nacional de Nairobi e foi a maior queima de presas da história. A incineração é considerada a melhor opção para evitar que se continue atribuindo valor às presas e para que o tráfico não se perpetue. O fotógrafo Érico Hiller acompanhou e documentou durante 2 anos a perseguição aos rinocerontes por 3 continentes. A minha ideia era fazer uma pequena série de fotografias que pudesse trazer essa história para conhecimento do maior número de pessoas possível. Então, o meu plano inicial era fazer uma pequena exposição de 30, 40 fotografias onde eu pudesse falar sobre esses temas, onde eu pudesse verbalizar, mostrar as minhas impressões, minhas opiniões. Essa exposição aconteceu no final de 2014. E ali naquele ponto, naquele estágio do projeto, eu não tinha material suficiente para fazer um livro. Então eu achava que eu precisava pelo menos mais de 1 ano de trabalho. Então eu me dediquei no próximo ano, no ano seguinte, 2015, a viajar para locais onde se consome chifre de rinoceronte. Eu completei a história e aí eu tinha material suficiente para fazer um livro de fotos. Eu tive a felicidade de ter construído uma credibilidade junto a grandes especialistas de rinocerontes no mundo inteiro. E assim, num dado momento, eu lembro que lá para o ano de 2011, 2012, quando eu já queria sair para viajar para fazer esse trabalho, eles basicamente disseram assim para mim: por que você não vê rinoceronte na esquina? Eu não fotografei rinoceronte em zoológico. Eu tentei observar o animal no habitat dele, que geralmente são áreas protegidas por governos ou áreas privadas. E eles falavam para mim: Érico, tá muito perigoso, cara, não venha para cá, você pode morrer, você pode levar um tiro. A coisa chegou num estágio realmente assustador. Só que o meu envolvimento era tal, e a tragédia atingiu seu auge em 2014, onde mais de 1.200 rinocerontes eram mortos por ano, que essas pessoas que protegiam basicamente me procuraram e inverteu-se o papel. E falaram assim: Érico, vem, a gente vai te dar acesso privilegiado para você contar essa história para o mundo. Então eu me vi diante de uma oportunidade, de uma história que eu me interessava, que partiu de mim, e eu estava com as portas escancaradas. Era naquela hora ou naquela hora.
No próximo bloco, personalidades de Hollywood se juntam à batalha pela preservação dos rinocerontes. E ainda, para garantir um lugar seguro longe dos caçadores, às vezes é preciso transportá-los de helicóptero, pendurados pelas pernas. A gente volta já. Imagine o que significa transportar 19 rinocerontes de helicóptero, pendurados no ar pelas pernas, até uma reserva segura. Os ambientalistas fazem de tudo pela preservação da espécie. Black rhino and rhinos generally are under huge pressure. We really have to fight for them. If they don't have champions, they're doomed to disappear. O projeto é resultado de uma parceria da WWF com uma ONG sul-africana, a Black Rhino Expansion Project. Um dos coordenadores do projeto, Jacques Fleiman, conta que pesquisadores descobriram a maneira mais gentil de efetuar o transporte dos animais, sedados e pendurados por cabos no helicóptero. Toda a ação foi planejada para que o rinoceronte passasse menos de 10 minutos no ar para não comprometer sua saúde. É uma grande operação. É preciso muito cuidado, porque afinal estamos falando de toneladas, explica Cathy Drace, técnica em veterinária que acompanha tudo de perto. Quando o gigante chega ao solo, a equipe tem poucos minutos para agir antes que ele acorde. A ação envolve veterinários, biólogos, pilotos e guardas e tem como objetivo deixar os rinocerontes em território com melhores condições de procriação, reduzir as pressões do antigo habitat, além, é claro, monitorar e manter os animais a salvo longe dos caçadores. Se não lutarmos por eles, esses animais desaparecerão da terra para sempre, alerta Jacques. Diante da ameaça de extinção dos rinocerontes, personalidades de Hollywood se juntam a essa batalha pela preservação. I'd just like to send a message of hope to all the anti-poaching warriors defending rhino and nature in Mozambique. O ator Joaquim Fênix é um dos que emprestam sua imagem para a ONG International Anti-Poaching Foundation, IAPF, ou Fundação Internacional Anti-Caça Furtiva em português. A iniciativa, criada pelo australiano Damien Mander, ex-atirador de elite, tem o objetivo principal de fornecer treinamento profissional e armamento para os Rangers, os guardas que têm a missão de proteger os rinocerontes e ficar cara a cara com caçadores ilegais. Em uma viagem ao continente africano, Damien percebeu que era preciso intensificar e qualificar as ações anti-caça e utilizou dos seus conhecimentos de guerra para isso. A IAPF foi fundada em 2009 e atua diretamente em áreas de preservação da África do Sul, Moçambique, Zimbábue e Quênia. Além dos rinocerontes, também visa a proteção de elefantes e outros animais vítimas de caça furtiva. Outra importante organização é a Save the Rhino, ou Salve os Rinocerontes, que atua em outras frentes, tais como estimular o intercâmbio de informações e expertise entre ONGs, órgãos governamentais e profissionais da área, promover encontros e debates e oferecer workshops de novas tecnologias de monitoramento de rinocerontes. Eu acho que grande parte da responsabilidade sobre essa proteção da população remanescente de rinocerontes são de organizações não governamentais, tanto da África como um todo. No Quênia tem muitas, África do Sul tem inúmeras, mas também em países como Israel, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, que fazem trabalhos anti-poaching, anti-caça, né? Eu acho que trabalhos de educação são muito importantes, conscientização, treinamento de guardas florestais, ONGs que ajudam a treinar e equipar guardas florestais para proteger os rinocerontes. Eu acho que esse é o trabalho de frente. Se a gente aborda essa crise mundial dos rinocerontes como uma guerra, existe a linha de frente dessa guerra, é quem está lá trocando tiros diariamente com o caçador. É um trabalho muito perigoso, que tem muitas baixas todo ano, né? Esses caras que protegem os rinocerontes, eles têm um trabalho mais importante e ao mesmo tempo mais perigoso do mundo. Eles se sujeitam a muitos perigos, os perigos próprios da natureza, tomar picada de cobra, picada de mosquito de malária. Os caras andam 30, 40 km por dia, passam períodos longos sem beber água, longe da família, expostos às intempéries do clima.
expostos a tiros de caçadores, expostos a serem mortos pelos animais que eles protegem, os próprios rinocerontes, né? Então é um trabalho bastante ingrato e que algumas ONGs procuram trazer remunerações mais justas para eles. Uma plataforma online oferece uma maneira segura e totalmente anônima para fazer denúncias de crimes ambientais. Criado e financiado pela Elephant Action League, a Liga de Ação pelos Elefantes, o WildLeaks é um projeto colaborativo e sem fins lucrativos que envolve pesquisadores, jornalistas, diretores de organizações não governamentais e outros profissionais da área ambiental. O WildLeaks recebe e avalia informação sobre crimes contra a fauna silvestre e as florestas e busca transformá-la em ações junto a autoridades e órgãos oficiais. Através da plataforma, a primeira do mundo especificamente para delitos contra a natureza, é possível iniciar ou dar continuidade a uma investigação, compartilhar informações com contatos confiáveis dentro de agências e órgãos de segurança ou parceiros da iniciativa que atuam em meios de comunicação. Os responsáveis pelo WildLeaks garantem segurança total nas denúncias e asseguram que não se trata de um site de vazamento de documentos como o Wikileaks. Para saber mais, acesse www.wildleaks.org. Em instantes, um pretendente ilustre faz sucesso em aplicativo de namoro. E mais, um rinoceronte órfão que encontrou carinho e apoio numa reserva africana. Então sai daí. Agora você vai conhecer a história de Keibelo, um rinoceronte órfão que encontrou numa veterinária o afeto e carinho antes proporcionados pela mãe. Keibelo perdeu a mãe durante uma caçada ilegal e então foi transferido para um orfanato de rinocerontes na África do Sul. This is the sweet moment a baby orphan rhino snuggles up to a veterinary nurse for a cozy nap. Este é o momento em que, num gesto afetuoso, Keibelo delicadamente deita-se encostado na veterinária para tirar um cochilo. Laura Ellison é uma enfermeira veterinária australiana que se dedica ao cuidado e proteção dos animais do orfanato. No vídeo em que Keibelo aparece cochilando no colo de Laura, postado em seu Instagram, o bebê rinoceronte parece confortável e feliz por ter uma nova mãe. Na legenda, Laura escreve: "Eu sou uma espécie de travesseiro para ele. Estou cuidando de Keibelo desde sua chegada e nós criamos um laço muito forte." Ela explica que publicou o vídeo para fazer as pessoas se apaixonarem pelos rinocerontes e com o intuito de chamar a atenção para o apoio às campanhas de salvamento. Um pretendente de peso do Quênia também figura nos sites de paquera e vem sendo observado em quase 200 países. Será que ele arranja uma namorada? Olá, não quero parecer presunçoso, mas o futuro da minha espécie depende de mim. Reajo bem sob pressão, gosto de comer grama e relaxar na lama. Tenho 1,83 m de comprimento e peso cerca de 2,5 toneladas, se é que isso importa. É com esse anúncio divertido que Sudão, o último rinoceronte branco do norte, macho, pretende arrumar uma namorada e salvar a espécie deles. O perfil cadastrado num aplicativo de relacionamentos está disponível em 190 países e 40 idiomas. De acordo com Matthew Placer, da agência responsável pela divulgação, nunca houve um esforço como esse no mundo. A ideia surgiu depois que as tentativas de procriação com 2 fêmeas da espécie falharam. O anúncio pretende arrecadar dinheiro para pesquisas relacionadas à inseminação artificial e um projeto de recuperação da subespécie, que levará cerca de 15 anos para ser finalizado, avaliado em $10 milhões. Se você caiu na cantada, também pode doar através do site www.olpegeta.conservancy.org.
Uma ponte aérea vai devolver cerca de 20 rinocerontes negros do leste, uma das subespécies mais ameaçadas de extinção, ao Parque Nacional Akagera, em Ruanda, mais de uma década depois de desaparecerem por completo no país. Com a chegada do grupo levado de avião da África do Sul, os ambientalistas esperam que Ruanda volte a abrigar um dos maiores e mais importantes símbolos africanos. Para isso foi montado um forte esquema de segurança que inclui apoio militar, uma unidade de cães com treinamento anti-caça, além de um helicóptero que ficará à disposição das equipes. É mais uma tentativa de unir esforços pela preservação da espécie. E se por lá rinocerontes, elefantes e tantos outros estão seriamente ameaçados, no resto do mundo a situação não é diferente. A lista de espécies em risco de extinção não para de aumentar. O fotógrafo norte-americano Joel Sartori e a National Geographic criaram o projeto PhotoArk, inspirado na Arca de Noé, que reúne mais de 20 mil imagens. Veja agora o resultado desse trabalho. A matéria de capa fica por aqui, a gente volta no próximo sábado nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.